Tudo bem, pessoas? Hoje, finalmente, vamos falar de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, o filme da Marvel dirigido pelo Matt Shakman, que já trabalhou com o estúdio em WandaVision, e aqui ele volta no desafio de trazer os heróis da primeira família da Marvel de volta para as telonas, depois de 3 tentativas que não deram certo. E esse filme de 2025 chega com grande expectativa dos fãs de que dessa vez teremos um filme pelo menos decente do Quarteto Fantástico, depois de principalmente daquele fracasso que foi o reboot de 2015. E eu já posso adiantar para vocês, fiquem tranquilos, porque aqui sim temos um filme de herói que relembra a boa fase da Marvel. E se você também comemorou quando esse filme aqui foi anunciado com a promessa de um novo projeto, nós temos que entender o contexto, porque o Quarteto Fantástico já tentou outras vezes o seu espaço no cinema. Antes, como eu falei, em 2005 tivemos a primeira tentativa com uma ação divertida, mas que faltou muita profundidade dos personagens, e a sequência de 2007 trouxe Surfista Prateado, mas não evoluiu a fórmula. E o reboot de 2015, bem, esse é melhor a gente esquecer que existe, foi um fracasso total. E agora o MCU dá uma nova chance para a primeira família da Marvel, ambientada nos anos 60, e o Quarteto Fantástico Primeiros Passos promete um visual retrô único, com a direção do Matt, e o filme se encaixa nessa fase 5 do MCU, trazendo conexões com o multiverso e preparando o terreno para os eventos como Vingadores Guerras Secretas. E o elenco é um dos grandes triunfos para mim, porque o Pedro Pascal, que tá em alta em Hollywood, vive o Reed Richards, e a Vanessa Kirby, que é sempre competente, faz a Sue Storm, o Joseph Quinn faz o Johnny Storm, e o Ebon Moss vive o Ben Green. E o hype aqui era muito alto, com os fãs esperando fidelidade aos quadrinhos e um vilão à altura, sendo Galactus ou Doutor Destino. De qualquer jeito, é uma aposta alta da Marvel. E agora que a gente já entendeu um pouco desse contexto, é hora da gente dissecar esse filme, e vamos por partes, porque a história foca na origem do quarteto, quando os personagens ganham os poderes após um experimento cósmico nos anos 60, e a trama mistura ficção científica retrô com o espírito de equipe que define a primeira família. O tom é um grande acerto, ele equilibra ação empolgante, humor leve e momentos emocionais, especialmente na relação entre o Ed e o Ben, que carrega o peso das suas escolhas. Já a ambientação dos anos 60 é um destaque para mim, porque aqui foi muito bem feito, com um valor de produção alto que me impressionou em vários momentos, e também com as referências visuais, a era espacial e os easter eggs do MCU, com menções ao multiverso. E a narrativa te prende com sequências de ação bem coreografadas e bem filmadas, como uma batalha em órbita, por exemplo, que é um puro espetáculo. Mas é bem verdade que nem tudo é perfeito. O segundo ato acelera um pouco demais, deixando subtramas, como o passado da Sue, subdesenvolvido. Já o vilão, por outro lado, impressiona visualmente, com efeitos que remetem até Guardiões da Galáxia, mas eu achei as suas motivações um pouco genéricas, algo que já vimos em outros filmes da Marvel. E comparando a Capitão América, o Primeiro Vingador, pelo tom nostálgico, que funciona muito bem, mas falta um pouco de ousadia narrativa. Mas ainda assim, o enredo entrega uma base sólida para o quarteto no MCU, com momentos que vão fazer os fãs vibrarem no cinema. E tem uma cena aqui em especial, que é claro que eu não vou entregar para você o que é, mas pode esperar gritos na sua sessão de cinema. E o elenco é sem dúvida o grande coração do filme, porque o Pedro Pascal entrega um Reed Richards brilhante, misturando inteligência com uma vulnerabilidade que humaniza o Senhor Fantástico. Ele comanda as cenas científicas com muito carisma, mas em alguns momentos parece contido, como se o roteiro limitasse a sua profundidade. E a Vanessa Kirby é uma Sue Storm poderosa, com campos de força visualmente incríveis e um lado emocional que dá peso para a líder do time, e isso é muito diferente dos outros filmes. E se você acompanhou as minhas análises aqui nesse canal dos filmes anteriores, vocês vão ver que eu critiquei muito a Jessica Alba e a Kate Mara. Houve uma mudança de nível aqui absurda, e a química dela com Pascal é boa, mas o filme poderia sim explorar mais a relação romântica deles. E o Joseph Quinn, como Johnny Storm, também manda bem. O seu humor é sarcástico e a energia jovem captura o Johnny dos quadrinhos. Mas o verdadeiro destaque vai pro Ebon Moss, o Coisa. Ele mistura humor,
tristeza e coração, transformando Ben na alma do filme, especialmente nas cenas em que ele lida com a sua transformação. Já a dinâmica do quarteto como família é convincente, com momentos de conflito e união que vendem a ideia de primeira família, e o vilão, sem revelar muito, tem uma presença imponente, mas cai no clichê de ameaça cósmica com motivações rasas, algo que já vimos em Eternos, por exemplo. E se a gente comparar a outros filmes do MCU, como os Guardiões, o quarteto ainda está encontrando seu espaço, mas o elenco eleva sim o material e eleva muito. Já a direção do Matt traz uma visão clara para o Quarteto Fantástico, ele acerta em cheio na estética, com figurinos, cenários e uma paleta de cores que remetem à Era de Ouro dos quadrinhos. O laboratório do Red, por exemplo, é um show à parte, com um charme retrofuturista que grita Marvel, e os efeitos visuais dos poderes são outro destaque. O alongamento do Red é fluido, as chamas do Johnny são vibrantes e os campos de força da Sul impressionam. Só que o meu único ponto negativo nesse sentido são algumas cenas cósmicas, como batalhas espaciais, que parecem menos polidas, com texturas que não convencem em tela grande. Já a trilha sonora com tons orquestrais e toques eletrônicos reforçam a vibe, e o diretor manda bem nas cenas de interação do quarteto, capturando a dinâmica familiar com diálogos naturais e momentos de tensão bem dosados. E no terceiro ato, apesar do filme cair em alguns clichês que a Marvel é famosa de entregar, por exemplo, como a batalha final que, embora seja grandiosa, parece genérica, mas ainda assim se mantém coeso e acessível. E sendo bem honesto com você, Quarteto Fantástico Primeiros Passos tem sim os seus problemas, mas nada que estraga a sua experiência. O ritmo às vezes é um pouco arrastado ali no terceiro ato, deixando pontas soltas, como o passado de certos personagens, e o vilão também, particularmente. Isso é uma opinião muito própria, porque eu esperava mais, não só na parte visual, que é sim muito boa, mas não me convenceu, e a quantidade de subtramas, como a relação da Sue e do Johnny, ficam subaproveitadas, perdendo a chance de dar mais peso emocional para a família. E o humor, embora a Marvel não tenha perdido a mão, ela continua entregando aquelas piadas que já viraram marca nos seus filmes. Aqui, em uma boa parte, às vezes parece meio forçado, com piadas que quebram a seriedade em momentos-chave, e os efeitos visuais, como eu já mencionei, são ótimos. Comparado ao filme de 2015, então, é um salto gigantesco, sério, é um absurdo a melhor aqui. Então, Quarteto Fantástico Primeiros Passos não decepciona como recomeço, ele entrega ação, carisma e uma base sólida para o quarteto no MCU. Para os fãs, vai ser um prato cheio sem dúvidas, porque o filme acerta em trazer um quarteto de um jeito que a gente não tinha visto antes no cinema, porque o filme acerta em trazer um quarteto de um jeito que a gente nunca tinha visto antes, com um elenco estelar, liderado pelo Pedro Pascal, que rouba a cena, e a produção impecável, trazendo os anos 60, e a direção dando um charme único, com ação empolgante e conexões promissoras com o MCU. E sem medo de errar, eu posso falar para você que essa é a melhor versão do quarteto nos cinemas, superando de longe o fiasco de 2015, e os fãs dos quadrinhos e do MCU vão adorar as referências e a base para a sequência. Já para o público casual, é uma aventura divertida que vai sim garantir uma boa sessão de cinema. E para Quarteto Fantástico Primeiros Passos, nota 7. É um recomeço sólido, com coração e energia, e bastante espaço para crescer. E agora eu quero saber de você. Tá empolgado para esse filme? Já assistiu? Me conta aqui nos comentários e vamos bater um papo, beleza? E obrigado por mais uma vez assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!